Salve, salve, meu povo, tudo bem com vocês? Olá, galera! Vamos começar os nossos estudos sobre a Era Vargas, beleza? Dando continuidade à história 2, em que a gente vem abordando o Brasil na Primeira República, beleza? Nas aulas anteriores, nós vimos um pouco sobre a Revolução de 30, que trouxe Vargas ao poder, beleza? Essa aula, pessoal, ela vai ser dividida em 3 momentos, certo? Hoje a gente vai ver as características do governo provisório da Era Vargas. Posteriormente, veremos o governo constitucional e o Estado Novo, tá certo? Vamos lá, galerinha. Muito bem. O que foi a Era Vargas, pessoal? Era Vargas é o nome dado ao período de 15 anos que Vargas esteve ao poder, tá certo? Que vai de 1930 até 1945. Esse período de 15 anos foi dividido, né, para estudos em mudanças de status deles de governo entre 3 momentos. Governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Então, a gente vai ver o que marca o início do governo provisório vai ser justamente a Revolução de 30. O que vai marcar o final do governo provisório é a eleição dele de forma indireta para presidente do Brasil. Aí inicia o governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. Esse período se encerra com a instauração de Vargas do Estado Novo. O Estado Novo é o período do governo ditatorial varguista, que vai de 1937 até 1945. Beleza, pessoal? Muito bem, governo provisório, né? Governo provisório, galera, é a forma como é chamado o período inicial em que Getúlio Vargas vai governar o Brasil. O governo provisório iniciou-se em 1930, quando Getúlio Vargas, né, foi nomeado presidente logo após a Revolução de 30, e vai se estender, como a gente já viu antes, até 1934, quando Vargas vai ser eleito para presidente do Brasil, dando início a uma nova fase. Muito bem. A gente vai ver que o governo de Vargas, principalmente aí o período provisório e constitucional, vai ser marcado por um contexto histórico mundial muito turbulento, no que diz respeito a questões políticas e econômicas. Nós vamos ver a crise de 1929 trazendo sérios impactos para a economia cafeeira brasileira. Nós vamos ver daqui a pouco mais detalhes sobre isso. O mundo também vai viver ali, como consequência da crise de 29, a crise das democracias liberais, e iremos assistir também à ascensão do socialismo, fascismo, nazismo, ou seja, o surgimento de governos totalitaristas, que vai ser ali o contexto que Vargas vai dar início ao Estado Novo. Então, a política internacional, os fatos históricos, econômicos que abalavam o mundo vão trazer sérias consequências para o Brasil no aspecto político e no aspecto econômico também, tá certo? Então a gente vai ver um pouco sobre o que foi que favoreceu para a chegada de Vargas ao poder, dando início ao governo provisório. Né? A subida de Vargas, pessoal, à presidência do Brasil foi resultado, como a gente já viu, do final da Revolução de 30, né? Como consequência da Revolução de 1930. Em que a Revolução de 1930 foi responsável por destituir o Washington Luiz, ou então presidente do Brasil, do poder, e por impedir a posse do presidente eleito em pleito presidencial daquele ano, em 1930, o paulista Júlio Prestes. A Revolução de 1930 foi fruto da crise que atingiu a política brasileira no final da década e no final ali da Primeira República. Essa crise aconteceu em decorrência da entrada de novos atores, né, nos quadros da política brasileira, por exemplo, como os tenentistas, e as das disputas que começaram a surgir entre as oligarquias que controlavam a política do país. Essa dissidência teve seu auge, como a gente vai ver, na eleição presidencial de 1930, quando o presidente Washington Luiz passou por cima daquele acordo da política do café com leite, passando por cima da indicação para presidente pela oligarquia de Minas Gerais, e lançou a sua própria chapa, a candidatura ali de Júlio Prestes, beleza?
A gente vai ver que, em decorrência, né, dessa quebra de acordo aí entre paulistas e mineiros, foi lançada a chamada Aliança Liberal, em que os representantes das oligarquias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, aliados com os tenentistas, lançaram Getúlio Vargas como candidato à presidência do Brasil. Vargas havia sido deputado federal entre 1923 a 1926, ministro da Fazenda entre 1926 e 1927 e era o então governador do Rio Grande do Sul. Portanto, a gente já vê que ele já tinha um nome aí já na política do Brasil, certo? Lembrando que Vargas, ele faz parte das oligarquias ali do Sul. A candidatura de Vargas, galera, porém, não conseguiu mobilizar a quantidade de votos suficientes, teve denúncia de fraude também, e ele foi derrotado no pleito eleitoral por Júlio Prestes. Com a derrota, a gente vai ver que parte da Aliança Liberal partiu para a conspiração contra o governo estabelecido, entendeu? Eles não aceitaram a derrota. E essa conspiração levou a um levante militar que teve como estopim, né? A gente vai ver ali como um estopim para surgir ali, então, o momento para a derrubada de Washington Luiz, o assassinato de João Pessoa, que era vice-presidente de Getúlio Vargas, e como eu falei na aula anterior para vocês, não foi o assassinato, não foi movido por questões políticas. Pois bem, após o assassinato de João Pessoa, né, que foi motivado ali por questões regionais, pessoais e tal, iniciou-se um levante contra o governo de Washington Luiz em diferentes partes do país, galera. A revolta foi iniciada em 3 de outubro e no dia 24 do mesmo mês, o Washington Luiz já havia sido deposto, cara, já havia sido colocado para fora do cargo de presidente do Brasil. Nos dias seguintes, foi formada então uma junta militar que governou o Brasil por alguns dias e depois nomeou quem? Getúlio Vargas como presidente provisório do Brasil em 3 de novembro de 1930. Então, a gente vai ver a chegada de Vargas ao poder aí a partir desses fatos narrados. Então, trouxe para vocês agora algumas características do governo provisório, tá? Dessa primeira fase da era Vargas. Como o próprio nome sugere, o primeiro momento de Getúlio Vargas no poder tinha como objetivo organizar a nação, visando a formar uma Assembleia Constituinte que elaborasse o que, galera? Uma nova Constituição, claro, visto que a primeira providência do governo provisório foi justamente, pessoal, vou dizer assim, tirar de cena a Constituição de 1891, a Carta de 1891. Ela havia sido anulada, tá certo? Então, para que, a partir daí, uma eleição presidencial fosse organizada no país, e essas eleições iria ali organizar uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. Esse foi o acordo firmado entre Vargas e quem tinha o apoiado, beleza? Porém, a gente vai ver que Getúlio Vargas tinha outros planos para o Brasil, galera. Que era o quê? A centralização do poder em sua figura, postura adotada pelos tenentistas, né? Que defendiam a implantação de um modelo republicano autoritário, tá certo? Então, a ideia de Vargas era, a princípio, reformar todo o modelo político brasileiro, pois ele temia que as oligarquias tradicionais retomassem o poder como for, por exemplo, se ele convocasse logo de imediato eleições para presidente. Então, ele tinha medo ali que ele não vencesse as eleições, que a oligarquia ali de São Paulo voltasse ao poder. Sendo assim, galera, temendo tudo isso, uma das marcas do governo de Vargas, que a gente vai ver já manifestando ali no seu governo provisório e que vai seguir ele em todos os períodos, em todos os momentos dessa primeira fase de governo dele, né? A primeira era de governo dele, vão ser as suas medidas centralizadoras. Entre essas medidas centralizadoras, a gente destaca, olha o que ele vai fazer. Ele vai dissolver o Congresso Nacional, dissolver as assembleias legislativas, estaduais e municipais, achando pouco. Ele vai substituir os governadores da maioria dos estados
e vai colocar no lugar desses governadores interventores nomeados por ele próprio. É claro que ele tinha uma dívida com os tenentes e a hora chegou de pagar. Então, ele vai simplesmente substituir a maioria dos governadores brasileiros, colocando interventores militares e tenentes para governar os estados. Então, ele estava pagando ali o favorzinho, né, que os tenentes, porque se não fosse com a ajuda dos tenentes também, ele não chegaria, né, ao poder, pelo menos naquele momento, tá certo? Com exceção dos estados de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. O restante, todos os governadores foram exonerados e substituídos por interventores, inclusive o de São Paulo, galera. E isso vai gerar o que lá na frente? A Revolução Constitucionalista. As ações de Vargas, num sentido de retardar a elaboração de uma nova Constituição e a realização de uma nova eleição presidencial, começaram a gerar fortes insatisfações entre a elite política, sobretudo da onde? Do estado de São Paulo, não é isso, pessoal? E aí a gente vai ver que vai surgir aí alguns descontentamentos. A elite oligárquica ali de São Paulo vai começar a pressionar o governo para que elaborasse uma constituição, né? Então tudo isso vai desencadear aí conflitos, né? Então a gente vai ver que Vargas, ele tentando retardar então a elaboração de uma constituição, ele vai realizar uma nova eleição, e também ele temia, né, que viesse logo que uma eleição para presidente, e ele temia perder essas eleições. E mais do que ele temia perder as eleições, ele temia que os paulistas assumissem o poder novamente, tá certo? Então a gente vai ver que para conter essas insatisfações, o que Vargas vai fazer? Ele promulga em fevereiro de 1932 um novo Código Eleitoral, que possuía determinações consideradas bastante modernas para a época. Como eu trouxe algumas características dela aqui para vocês. Por exemplo, ela criou a Justiça Eleitoral, com uma tentativa de Vargas moralizar o sistema eleitoral, porque ele sabia que se uma eleição ocorresse antes dessa moralização do sistema eleitoral, antes do voto se tornar secreto, com certeza, novamente, as oligarquias de São Paulo iriam ter vantagem nas eleições presidenciais. Então, o que é que esse Código Eleitoral vai trazer para a gente? A criação de uma justiça eleitoral, a adoção do voto secreto. Vocês lembram que o voto na Constituição de 1891 era aberto, a imposição da obrigatoriedade do voto e a concessão do direito do voto e do direito de se candidatar às mulheres maiores de 21 anos. Ah, Vargas é bonzinho, né, Carla? Não, não é questão de bonzinho. Primeiro, a gente viu que desde o contexto Primeira Guerra Mundial, né, ali a partir da década de 20, de 1920, a gente vai ver se espalhar muito pelo mundo os movimentos das sufragistas, né? Então as mulheres vão começar a buscar os direitos delas de votar e de se candidatar. No Brasil também havia esses movimentos. Vargas querendo ganhar a simpatia do voto feminino e trazer essa galera para o lado dele, ele vai então aí já introduzir esse direito aí para as mulheres, beleza? O cara era muito esperto. Muito bem. Pessoal, a gente tem que entender que esse primeiro período de governo de Vargas, ele vai enfrentar vários problemas, né? Reflexo da crise mundial no Brasil e também problemas internos. Exemplo, o colapso que o Brasil vai viver, principalmente ali no início da década de 30, vai ser reflexo da crise de 29, em que a gente vai ver, pessoal, a queima do café aqui no Brasil, Vargas autorizando a queima do café. Por quê? Porque a gente vai ver que as exportações de café vai cair demais. Vocês viram nas aulas anteriores que o principal produto exportado do Brasil é o café, somado a uma superprodução. Para valorizar o preço do café, esse café vai ser queimado, beleza? Isso também, pessoal, vai ter sérias consequências para outros setores da economia brasileira, gerando muitos desempregos e uma grave crise econômica. E somado a isso, a gente vai ver, né? Se a gente tem desemprego, inflação,
e a condição de vida piorando, nós vamos ver aqui muitas manifestações de descontentamento, greves, passeatas, buscando uma política econômica mais efetiva. A gente vai também entender, galera, que a partir da década pós ali Primeira Guerra Mundial, aliás, no contexto da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver o que sendo introduzidas no Brasil as ideias anarquistas, as ideias comunistas, as ideias socialistas que foram trazidas pelos imigrantes, beleza? Então, então Vargas vai começar a olhar essas manifestações, essas organizações sindicais com um alerta amarelo, né, ali acionado. Por quê? Porque aquilo era sinônimo de ideias comunistas chegando no Brasil. Prestem bem atenção que a gente está em um contexto de formação de ideologias totalitaristas, beleza? E internamente a gente vai ver a Revolução de 1932, ou seja, a Revolução Constitucionalista, a Revolução Paulista de 1932, que vai ser um problemão que Vargas vai enfrentar e a gente vai ver alguns detalhes agora. O decreto, galera, do novo Código Eleitoral teve uma repercussão muito modesta ali, acalmou pouco os ânimos dos paulistas, que na verdade os paulistas queriam o quê? Outra coisa, eleição, uma nova Constituição e eleição para presidente. Muito bem, porque Vargas, galera, estava governando de forma provisória, não tinha uma Constituição, ele governava por decreto, portanto, as decisões dele não precisam passar por uma votação. E beleza? Então aquilo era arriscado, aquilo para a oligarquia paulista era muito prejudicial. Portanto, a reivindicação principal era o quê? Eleições para presidente. Então, a insatisfação dos paulistas com o governo era bastante evidente e como forma de acalmar os paulistas, Vargas decreta em março de 1932 a convocação de eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte para 1933. Os paulistas falavam assim: ah, poxa, vai demorar demais isso. Não, ele tá só ludibriando a gente. Os paulistas não vão aceitar isso muito bem, não. Aí a gente vai ver que a nova ação de Vargas também não vai conseguir manter os paulistas satisfeitos. Além de exigir uma nova Constituição e uma nova eleição imediata, os paulistas, pessoal, também estavam muito insatisfeitos com os interventores nomeados por Vargas. Vocês lembram que ele nomeou vários interventores para os estados? Esses interventores eram militares. Então, os paulistas vão exigir, além de uma Constituição, de eleições para presidente, um novo interventor para São Paulo. E que esse interventor fosse o quê? Paulista e civil. Por fim, também havia a questão do café. Uma insatisfação pelo governo ter federalizado o controle da política do café com a criação do Conselho Nacional do Café em maio de 1931. Então, galera, todos esses fatores contribuíram para fomentar um desejo de revolta de caráter separatista em São Paulo, que levou, isso vai levar por isso que surge aí do nome Revolução, porque eles queriam, era um movimento separatista, Revolução Constitucionalista de 1932. Iniciada em 9 de julho de 1932, essa revolta transformou-se rapidamente em uma guerra civil que se estendeu por 2 meses, galera. Beleza? A rendição dos paulistas, pessoal, aconteceu oficialmente, né? A gente vai ver só em 1º de outubro de 1932. Mas a gente vai ver que antes disso vai ocorrer uma grande mobilização da sociedade paulista. Fábricas foram adaptadas para a produção de equipamentos bélicos. A classe média alta doaram joias para serem vendidas com o objetivo de reverter os valores para a compra de armamentos. Soldados foram mobilizados em massa para a luta. Os paulistas, porém, lutaram sozinhos e não foi páreo, né, para as forças do governo. Esse movimento ganhou uma simbologia muito grande com a sigla MMDC, que significa Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. São as iniciais desses 4 jovens que morreram batalhando, lutando ali pela liberdade, pela autonomia e pelos interesses de São Paulo, tá certo, pessoal? Então vão ser os grandes heróis ali. Como eu disse para vocês antes, a rendição dos paulistas só vai ocorrer em outubro de 1932. Logo em seguida, galera, Vargas
prendeu os rebeldes, expulsou oficiais do exército, cassou os direitos civis dos principais implicados no levante, despachou para o exílio as lideranças políticas e militares do Estado, mandou reorganizar força pública e reduziu o status de órgãos policiais, de alguns órgãos policiais. Vargas também, galera, partiu para a negociação. Não foi só essas questões aí mais radicais, não. Ele vai se abrir para a negociação com os paulistas. Ele vai nomear Armando Salles para interventor paulista, assim como ele vai garantir as eleições, a realização de eleições para 1933, para que uma assembleia fosse formada e uma nova constituição fosse redigida. E não é que ele cumpre com a promessa dele, galera. Ele cumpre com a promessa dele. É bonitinho ficar pronto em 1934. Vocês estão observando que essa já é a nossa terceira Constituição, a segunda republicana. Vão contando aí que vão vir mais Constituição por aí, beleza? O governo provisório, pessoal, ele vai ser marcado também pela promulgação dessa Constituição, a Constituição de 1934. Essa nova Carta do Brasil foi elaborada por deputados eleitos na eleição de maio de 1933. A Constituição a Constituinte, aliás, formada por essa eleição, realizou debates, escreveu, a partir desses debates, uma nova Constituição para o Brasil, galera, nos moldes da Constituição alemã, nos moldes de uma Constituição republicana alemã, a chamada República de Weimar. Olha só o que ela vai trazer para a gente. A Constituição, baseada na Constituição alemã da República de Weimar. Observe que Vargas, durante o período dessa era Vargas, dessa era dele de 15 anos, ele vai promulgar outra Constituição. E uma vai ser inspirada nessa alemã, outra vai ser lá na Polônia. A gente vai ver que ele gostava muito de copiar os modelos europeus, tá? Mas essa primeira aqui dele vai ser nos moldes da República Alemã, na República Alemã de Weimar. Essa Constituição de 1934, ela vai ser promulgada em 14 de julho de 1934 e ficou caracterizada por ser bastante moderna, né? Aí a gente vai ver que ela não vai agradar muito Vargas não, viu, galera? Não, 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 Nina, não. Por que não, Carla? Porque ela vai reduzir os poderes do executivo, ou seja, dele, vai estipular um mandato presidencial para 4 anos, antes era 5, sem possibilidade de reeleição. Significa dizer, galera, que se ele fosse eleito, né, que ele tinha prometido eleições em 1934, ele só poderia governar 4 anos sem chance de reeleição, observe. Então, um dia depois da promulgação da Constituição, Getúlio Vargas vai ser o quê? Eleito presidente do Brasil, tá certo? Ele vai ser eleito presidente do Brasil, mais uma eleição indireta. A Constituição, ela previa que o presidente seria eleito de forma direta, ou seja, pela votação popular. Contudo, essa primeira seria de forma indireta e ele foi eleito pela Assembleia Constituinte, beleza? E aí, pessoal, com a eleição de Vargas para presidente do Brasil, vai iniciar, então, uma nova fase do governo dele, que é o governo constitucional, que é uma vai ser tema da nossa próxima aula, isso fica para a nossa próxima prosa. Nós iremos realizar exercícios sobre o governo provisório de Vargas para a gente aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos, tá, galera? Um beijão, fique com Deus e até a próxima aula com o tema Era Vargas, Governo Constitucional. Beijocas!